Questão 6, galera. Efetue e simplifique a expressão. Tem duas formas de resolver essa expressão, né? Uma, a gente pode já trabalhar aqui direto quadrado da diferença e quadrado da soma, né? E aí, para quem não lembra, a gente sabe que o quadrado da soma de dois termos, né? Vai ser o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado da diferença de dois termos vai ser o primeiro ao quadrado, menos, né? Porque agora a diferença, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se a gente desenvolver esse cara aqui, seria o quadrado da diferença, como é que ficaria? Primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo, que seria 2 ao quadrado. Ok? Agora a gente vai desenvolver esse quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Dois detalhes importantes, né? Primeiro, observem que eu deixei os parênteses. Ok? Por que eu mantive os parênteses? Justamente por conta desse menos aqui na frente, tá? Esse menos ele vai alterar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Se eu não deixo, eu tenho que estar atento a esse fato. Para quem já está habituado, poderia já retirar os parênteses direto. E quem não está habituado, aconselho sempre manter os parênteses e depois resolver. Ok? E o outro detalhe, se você não lembra como desenvolve isso, volta lá naquele vídeo que eu falo sobre produtos notáveis e dá mais uma praticada. Ok? Então, prosseguindo agora, retirando os parênteses, a gente vai ter x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 2, 2x vezes 2, 4x, mais 2 ao quadrado, 4. Como esse menos aqui vai trocar o sinal de todo mundo, eu já vou resolver trocando o sinal. Então, era mais x ao quadrado, vai ficar menos x ao quadrado. Aqui era mais 2x vezes 2 daria 4x, então vai ficar menos 4x. E aqui era 2 ao quadrado, 4, positivo, vai ficar menos 4 sobre 2x. Então aqui a gente tem x ao quadrado com menos x ao quadrado. Isso vai dar zero, né? Então a gente pode cancelar. Eu tenho mais 4 com menos 4. Isso também vai dar zero. E aí eu fico menos 4x com menos 4x. Eu vou ter menos 8x sobre 2x. Agora eu tenho, né, um fator x em cima e um fator x embaixo. Também posso cancelar. E aí eu passo a ter menos 8 dividido por 2, que é igual a menos 4. Ok? Então, simplificando a expressão, nós obtemos menos 4. Tá? Lembrando que isso tudo aqui é para x diferente de zero, né? Porque x não pode ser zero aqui nessa expressão. Ok? Não foi colocado aqui, mas deveria. Tá? Prosseguindo agora, qual seria a outra forma que a gente pode resolver isso? Outra forma seria usando a diferença de dois quadrados. Tá? E aí, por que a diferença de dois quadrados? Se eu observar a diferença, né, o primeiro menos o segundo termo, é exatamente o que eu tenho aqui em cima. Ó. Eu tenho um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado. Então, diferença dos quadrados. Esse aqui seria o meu primeiro termo, e esse aqui seria o meu segundo termo. E eu sei que a diferença de dois quadrados é produto da soma pela diferença, né? O primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Então, outra forma que a gente poderia resolver, vou colocar de outra cor, para não confundir, a gente teria, então, eu sei que isso aqui me daria primeiro x menos 2 mais o segundo, seria x mais 2, que multiplica o primeiro, x menos 2, menos o segundo. Então, lembrando que esse menos aqui seria menos o x mais 2, né? O menos estaria fora, então ele troca o sinal de todo mundo, ficaria menos x menos 2.
Ok? Eu poderia ter feito igual eu fiz aqui, colocado um parêntese, mantido, depois trocar o sinal de todo mundo. Agora eu fiz direto, tá? Tudo isso está dividido sobre 2x, ok? Então, recapitulando, eu sei que aqui eu tenho a diferença de 2 quadrados, onde o meu primeiro termo é x menos 2 e o segundo termo é x mais 2, então eu escrevi o produto da soma pela diferença. Então vai ser o primeiro mais o segundo, depois o primeiro menos o segundo. Só que aqui esse menos, troca o sinal de todo mundo, então ficou menos x menos 2. Tá? Resolvendo agora essa continha, eu tenho x mais x vai dar 2x, 2 menos 2 vai dar 0, né? Então eu tenho 2x, no outro parênteses, x menos x vai dar 0, e menos 2 com menos 2 vai ficar menos 4. Tudo isso sobre 2x. Agora eu tenho o termo 2x em cima e o termo 2x embaixo. Então eu posso usar a lei do cancelamento. Vai me restar menos 4, tá? Que é o mesmo resultado e tem que ser o mesmo resultado. Ok? Então, duas formas que vocês podem fazer isso, tá? Então, prosseguindo aí, na letra B, sendo A 2x² menos 50 sobre 5 menos x, com x diferente de 5, né? Aqui nós já temos, ó, x diferente de 5. Lá em cima não foi colocado, mas deveria, tá? B igual a 4x mais 20 sobre x² mais 10 mais 25, com x diferente de menos 5. Simplifica a expressão A e B e, em seguida, encontra o valor de A vezes B. Então, primeiro vamos simplificar a expressão A. Tá? Então, em cima, o que eu posso fazer em cima? Né? Vamos fatorar. Tá vendo que eu tenho um 2 aqui? Provavelmente, eu tenho um fator comum aqui. Eu tenho um 2 escondido aqui no 50. Né? Eu posso escrever aquilo ali como 2 vezes x² menos 2 vezes 25. Correto? Embaixo, a princípio, eu não tenho nada a fazer. Eu vou deixar aqui 5 menos x. Como agora eu tenho um fator comum aqui, ó, que é o 2, posso colocar ele em evidência. E aí a gente passa a ter 2 vezes, quem sobrou? X² menos 25 sobre 5 menos x. Mais uma vez frisando, se você não lembra disso, volta lá no nosso vídeo de fatoração de polinômios, tá? Que eu falo mais detalhadamente sobre isso. Então agora, aqui dentro, o que eu tenho? Eu tenho a diferença de dois quadrados. Aqui eu tenho x² e 25 é 5², né? Então, como é que eu escrevo a diferença de dois quadrados? A diferença de dois quadrados vai ser o primeiro mais o segundo. O nosso segundo ali é 5 e não é 25, tá? Porque aqui é 25 é 5², vezes o primeiro menos o segundo, produto da soma pela diferença, sobre 5 menos x. Observe que eu já fatorei em cima completamente. E embaixo, né? A gente não mexeu, mas assim, se a gente olhar agora em cima e embaixo, teoricamente ainda não dá para cortar. Porque aqui eu tenho x menos 5 e aqui eu tenho 5 menos x. Será que tem uma forma de eu colocar? Observe que a diferença desse de baixo para o de cima é só o sinal. O x aqui em cima é positivo, embaixo é negativo. O 5 aqui em cima é negativo, embaixo é positivo. Então, qual é o cara que a gente usa para trocar o sinal de todo mundo, né? É o nosso menos 1. Então, eu posso colocar um menos 1 em evidência ali, ó, embaixo. Tá? Coloco esse menos 1 em evidência. Eu posso colocar o 1 ou não, seria um menos em evidência. O que me sobra? Me sobra menos 5 mais x. Ó, fazendo a operação aqui, ó, menos com menos dá mais, seria 5. Menos com mais dá menos, na multiplicação seria menos x. Ok? Agora sim, se eu arrumar essa casa aqui, ó, só organizar ali dentro dos parênteses, o que a gente vai ter? A gente tem, ó, 2 vezes x mais 5, que multiplica x menos 5, sobre menos, vou organizar, vou puxar o x para frente e o menos 5 para trás, então vai ficar x menos 5. Agora sim eu tenho
um fator comum aqui no numerador e um no denominador. Eu posso cancelar. Então, isso me restaria 2 vezes x mais 5. Quem sobrou embaixo? Menos 1, né? Sobrou menos 1 aqui na frente. E aí, o resultado me daria menos 2 vezes x mais 5. Esse aqui é o valor do A. Ok? Vamos agora simplificar o B. Então, o B é 4x mais 20. Observe que dentro do 20 eu também tenho um 4, né, escondido. Então, eu posso colocar 4x mais, e reescrever o 20 como 4 vezes 5. Ok? E aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. Um trinômio do quadrado perfeito é gerado a partir do quadrado de uma soma de dois termos. Né? Então, o quadrado de uma soma de dois termos me dá um trinômio do quadrado perfeito. Então, fazendo a fatoração, isso aqui provavelmente é o quadrado da soma de dois termos. Agora, quais são os dois termos? Né? Eu tenho que descobrir aqui. Quem é o quadrado da x ao quadrado? Só pode ser x. E quem é o quadrado da 25? Seria 5. Ok? A gente pode observar que, se eu fosse desenvolver isso aqui, seria o primeiro ao quadrado, daria x ao quadrado, mais 2 vezes o x vezes 5. 2x vezes 5 daria 10x, que está aqui. Mais o segundo ao quadrado, que seria 5 ao quadrado, que daria o meu 25 lá. Tá? Então, isso aqui, a forma fatorada seria x mais 5 ao quadrado. Colocando agora o meu 4 em evidência aqui no meu numerador, ó, então seria 4 vezes, sobra x mais 5. Embaixo, eu vou reescrever x mais 5 ao quadrado como x mais 5 vezes x mais 5, só para facilitar, mas quem não quiser não precisa, tá? Pode fatorar direto. Pode usar o cancelamento, né, para simplificar direto, tá? Mas aí ficou mais simples, né? Eu tenho x mais 5 como fator em cima e x mais 5 como fator embaixo. Cancelei, o b vai ser 4 sobre x mais 5. Ok? Esse é o valor de B. Agora, ele quer que a gente encontre o produto de A vezes B. Vou colocar em outra cor ali para não confundir. Então, quem seria A vezes B? A vezes B, qual é o valor do A? Menos 2 vezes x mais 5. B. Então, vezes o B. Quem é o B? 4 sobre x mais 5. Lembre-se que, na verdade, aqui embaixo eu posso ter um 1, né? Eu tenho um 1 aqui. De novo, eu tenho multiplicação de fração, onde eu tenho um fator no meu numerador e esse mesmo fator no denominador. Eu posso usar cancelamento. Então, A vezes B vai ser quanto? Menos 2 vezes 4 sobre 1. Menos 2 vezes 4, menos 8 sobre 1. Menos 8. Então, esse vai ser o resultado do produto A vezes B. Ok? Vamos para a nossa próxima. Questão 7. Uma biblioteca recebeu uma doação de um certo número de livros. O funcionário A catalogou 1/3 deles e o funcionário B 3/5 dos restantes. Se ainda restam 180 livros para serem catalogados, quantos livros fazem parte dessa doação? Então vamos lá, né? O funcionário A catalogou 1/3. O funcionário B catalogou 3/5 mais 3/5 do restante, tá? Se ainda restam 180 livros, quantos livros fazem parte dessa doação? Então, a gente tem que descobrir qual é a fração correspondente a esses 180 livros. Se eu descobrir, a gente consegue resolver o problema. Tá? Então, primeiro detalhe. Quantos livros foram catalogados? Né? Até o momento, foram catalogados 1/3 mais 3/5. Só que é 3/5 do que? Do restante. Tá? Isso aqui seria 3/5 do que resta. Então, 3/5 de quanto? Né? Ora, se o funcionário A catalogou 1/3, a gente lembrar da nossa barrinha de chocolate, né?
Se ele catalogou 1/3, restavam quantos? 2/3. Então, o funcionário B catalogou 3/5 de 2/3. Ok? Esse aqui foi o total de livros catalogados. Vamos fazer essa continha. Então, a gente tem 1/3 mais 3/5 de 2/3. Lembra que isso, na verdade, é uma multiplicação, né? 3/5 vezes 2/3. Tem um fator comum aqui no meu numerador e no denominador, a gente pode cancelar. Então, isso vai ser igual a 1/3 mais 2/5. Como é que eu faço essa soma de fração? Denominador diferente, MMC de 3 e 5. Como eles são primos entre si, o MMC é o produto entre eles, né? Então, 3 vezes 5, 15. O MMC é 15. Eu agora preciso descobrir qual a fração equivalente a 1/3 que tem denominador 15 e a fração equivalente a 2/5 que tem denominador 15. Para transformar aqui em 15, eu tenho que multiplicar por 5. E para transformar aqui em 15, eu tenho que multiplicar por 3. Então, multiplicando aqui por 5, 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. Isso vai me dar 11 quinzeavos. Ok? Então, foram catalogados 11 de 15. Então, 180 livros corresponde a quanto, né? Na minha fração. Então, se eu tenho lá uma quantidade e dividi em 15 partes, cataloguei 11, eu sei que me restam 4 de 15, né? Cataloguei 11. Então, 4 de 15 corresponde a 180. Eu quero descobrir quanto que vale 1/15, né? Um pedacinho dessa barra que eu dividi. Basta, então, se 180 corresponde a 4 dessas partes, basta eu pegar o 180 e dividir por 4. Então, 180 por 4, 18 por 4. Vai dar 4 vezes 4, 16. Então, sobra 2. Vai descer o 0. 20 por 4, 5. Sobra 0. Então, cada parte dessas 15 vale 45. Né? Como são 15 partes, então quantos livros fazem parte dessa doação? Fazem parte dessa doação 45 vezes 15. Ok? Que aí vai ser igual a 675. Beleza? Então vamos para a nossa última questão aí, galera. Questão 8. Letra A. Represente na reta numérica os intervalos A, B, C. Em seguida, determine usando a notação de intervalo A menos B interseção C. Ok? Então, a melhor forma de a gente fazer, né, operações aí com intervalos é a reta numérica. E aí ele já pediu para a gente representar. Tá? Então, primeiro eu vou representar o B e o C, para a gente poder representar o B interseção C. Ok? Quem é o intervalo B? O intervalo B ele vai de 1 até 10, sendo que ele é fechado em 1 e aberto em 10. E aí, a gente tem que lembrar, quando eu falo de intervalo fechado na reta numérica, eu estou falando de uma bolinha fechada, né? E intervalo aberto na reta numérica, eu estou falando de uma bolinha aberta. Então, representando aí o conjunto B, ele vai de 1 até o 10, ok? O conjunto C, ele vem de menos infinito até 20 terços. Primeira coisa a observar é aonde está esse 20 terços. Eu tenho que seguir uma ordem, né, numérica aqui. 20 sobre 3 vai dar 6,666. Então, ele está entre 1 e 10. Dá 6 e um pouquinho. Então, a gente vai colocar ele aqui. Entre 1 e 10, um pouquinho mais para o 10, né? 20 sobre 3. E aí a gente sabe que esse conjunto ele vem lá do menos infinito até 20 sobre 3. Aberto ou fechado? Aberto, né? Porque a gente tem um parênteses. Então, aberto e 20 sobre 3
Então, esse aqui vai ser a representação do conjunto C, ok? Coloquei uma setinha porque a gente sabe que ele está indo lá para o menos infinito, né? Ou está vindo de menos infinito. Então, agora, quem seria B interseção C? Lembrando que a interseção é o conjunto de todos os elementos que pertence a B e também pertence a C. Onde é que vai estar essa faixa, né? Vai estar exatamente aqui, nesse meio. Todos os elementos pertencem a B e também a C. Vamos analisar os extremos. O 1, ele pertence ao B? Pertence. E ele também pertence ao C? Também pertence. Então, ele nos interessa. Vou fechar esse intervalo aqui. Ok? O 20 terços, ele pertence ao B? Pertence. Ele está aqui nesse meio. Mas ele pertence ao C? Não. Então, ele interessa para a interseção? Não, porque ele tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Então, aqui eu vou abrir esse intervalo. Ok? Então, resumindo, B interseção C é um intervalo que vai de 1 fechado até 20 sobre 3 aberto. Tá? Prosseguindo aí, a gente tem agora o conjunto A para representar, né, que a gente não representou aqui ainda, vamos representar o conjunto A. Depois a gente vai fazer a operação A menos B interseção C, que é o que foi pedido. Ok? Então, o conjunto A, ele vai de menos 1 a 5 aberto nos dois extremos, né? Então, aberto em menos 1, aberto em 5. E esse vai ser o meu conjunto A, de menos 1 até 5. Ok? Quem é B interseção C? A gente viu que é de 1, que está depois do menos 1 e antes do 5, até 20 terços, que é depois do 5, que dá 6 e pouco, né? Então, ele vai aqui do 1 até 20 terços. Fechado em 1 e aberto em 20 terços. E aí a gente tem esse meio aqui, ok? Então, quem vai ser A menos B interseção C? Lembrando que a diferença são os elementos que tem A e não tem nesse conjunto B interseção C. Então, quais são os elementos que estão em A, mas não estão no B interseção C? Todo mundo concorda que é esse pedaço aqui, ok? Agora a gente tem que analisar os extremos. Então, tem que ser os elementos que estão em A. O menos 1 está em A? Não. Então, aqui vai ser aberto. Ele não está no A, não me serve. E aí ele vai até o 1. O 1 está no A? Sim, me interessa. Mas ele não pode estar no B interseção C. O 1 está no B interseção C? Está. Então, vou ter que retirar ele. Ou seja, aqui vai ser também aberto. Tá? Então, eu vou de menos 1 até 1 aberto. E aí, respondendo a questão, A menos B interseção com C vai ser o intervalo de menos 1 até 1 aberto, né, nos dois lados. Tá? Então, pediu aí que a gente representasse na notação de intervalo. Essa é a notação de intervalo. E só para lembrar, né, a notação de conjunto, eu poderia escrever x pertencente aos reais, que é o universo que a gente está trabalhando, quando não fala é sempre os reais, tá o quê? O x é um número que está entre menos 1 e 1. Tá? Mas não pediu essa forma, só coloquei para a gente relembrar aí. Okay? Letra B. Considere os conjuntos A pertencente aos racionais, tá o quê? X está entre, né, menos 1 e 1, onde menos 1 está incluso nesse conjunto, né? E o B é o conjunto que tem os elementos menos 2, menos 1, menos meio, menos 5 sobre 6, raiz de 2. Na verdade, 5 sobre 6, raiz de 2, 2. Tá? Determine A interseção B e B menos A. Então, cuidado, tá? A gente sempre tem que observar o nosso conjunto universo. Aqui a gente está trabalhando com os números racionais. Então, não vou trabalhar com a reta real, ok? Ali em cima a gente trabalhou com a reta real porque a gente está trabalhando com números reais. Se não falou nada, o nosso maior universo, né? O conjunto universo trabalhado, é o conjunto dos números reais. Aqui são os números racionais. Então, aqui a gente só vai avaliar. Eu tenho A interseção com B.
O que eu quero? Eu quero os elementos que pertençam a A e também pertençam a B. Quais são os elementos que pertencem a A? Os números racionais entre -1 e 2, onde o -1 está incluso. Então, a gente vai incluir esses valores. Então, primeiro detalhe, o -1 pertence ao A e pertence ao B. Então, ele me serve. O -2 não pertence, porque o -2 aqui, né, não está dentro dessa faixa. O menos 0,5, ele é maior que -1 e é menor que 2, então ele também pertence. E outro detalhe, ele é um número racional, não posso esquecer disso também. O 5 sobre 6. 5 sobre 6 vai dar 0, alguma coisa, né? Positivo, que também é menor do que 2 e maior que -1. E ele é um número racional, então ele também me serve. 5 sobre 6. Agora, o raiz de 2, ele é um número que está entre 1 e 2, certo? Mas o raiz de 2, ele não pertence aos números racionais. Ele é um número irracional, então ele não serve para minha interseção, porque para pertencer ao conjunto A, ele tem que ser um número racional. Então aqui ele não entra, ok? E aí, o 2. Ele pertence ao B, mas ele não pertence ao conjunto A, porque tem que ser somente menor. Então a gente fecha A interseção B, são exatamente esses elementos, ok? Quem seria então B menos A? B menos A seriam os elementos de B que não estão em A. Os elementos de B que estão em A são esses. Então, B menos A, basta tirar esses elementos. Ficaria quem? Ou seja, quem sobrou? Menos 2, raiz de 2 e 2. Ok? Então é isso, galera. A gente tem que ter atenção, né? E qual universo a gente está trabalhando, porque aqui em cima, na litragem, a gente estava trabalhando no universo dos números reais, que é o nosso maior universo aí a ser trabalhado. E aqui já era o universo dos números racionais. E isso me impede de eu usar a reta real. Então aqui a gente vai só analisar normalmente. Se a gente estiver trabalhando com os números reais, a forma mais simples de fazer é usar a reta real, tá? Então é isso, galera. A gente fecha essa primeira sequência de vídeos, né, com essas questões. Vamos seguir para uma segunda sequência aí de conteúdo e no final a gente faz mais algumas questões, ok? Até a próxima aí. Valeu!